Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu quero, através desse vídeo, falar a respeito dos donos das empresas religiosas. Aqueles que querem continuar a ser sustentados por você. E para cumprir as suas estratégias, eles então acabam usando textos da Bíblia fora do contexto para que você pense que estes são ensinamentos de Deus. O objetivo deles sempre é manter você sócio da empresa religiosa e, naturalmente, sustentar os seus donos. Dentre um monte de mentiras que eles falam em nome de Deus, eu quero destacar hoje a respeito de um texto bastante clássico que eles têm usado para aterrorizar as pessoas e mantê-las então ali aprisionadas na empresa para sustentá-los. O texto está no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Esta é uma verdade da palavra de Deus. Porém, congregação não tem nada a ver com denominação religiosa. Congregação não tem nada a ver com instituição religiosa. Congregação não tem nada a ver com religião. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Você deve interpretar a palavra congregação olhando para o modelo de congregação da Bíblia e não olhando para as denominações que não passam de empresas religiosas. Essa congregação registrada na Bíblia nunca foi oficializada, nunca teve uma placa, nunca teve um CNPJ, nunca teve um templo e nunca investiu dinheiro na estrutura física do prédio, mas sim investia em pessoas. Esse é o modelo de congregação registrado aqui na Bíblia, todos vivendo um evangelho simples e puro. Nas cartas que o apóstolo Paulo escrevia para as igrejas, você nota a simplicidade das congregações que sempre se reuniam nas casas e não em templos. No livro de Romanos, capítulo 16, versículo 5, o apóstolo Paulo envia uma carta à congregação e faz uma saudação. E assim diz Paulo: saudai também a igreja que está em tua casa, saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias de Cristo. 1 de Coríntios capítulo 16, versículo 19, as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está na tua casa. Colossenses capítulo 4, versículo 15, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e Ninfa e a igreja que está na tua casa. Filemão capítulo 1, versículo 2, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está na tua casa. Entenda, amado, que o templo foi inserido na história da religião somente para fazer o comércio da fé das pessoas, onde santificam aquele lugar e tornam as pessoas dependentes daquilo. Quem frequentava o templo nesse período da igreja eram os religiosos. Eram os mesmos religiosos que mataram a Estevão apedrejado quando Estevão declarou que o Deus Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Você pode conferir esta passagem no livro de Atos, capítulo 7, versículo 48. Foram os religiosos dos templos que tiveram Paulo como um herege e intentaram a morte contra ele, assim como perseguiram e mataram tantos outros da Igreja de Cristo, a igreja simples, pura e informal. Então, amado, não acredite no seu líder religioso quando ele disser que congregação está relacionado com o CNPJ, com a denominação,
com a instituição religiosa. A Igreja de Cristo somos nós. Um abraço e que Deus possa te abençoar.